Olá, seja muito bem-vindo ao Faith with Fluence. Esse é o nosso sexto encontro e se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Mariana, eu sou professora de inglês e advogada e aqui no meu canal eu gosto de fazer vlogs e de falar sobre Deus. Então eu uni o útil ao agradável e estou fazendo um quadro que chama Faith with Fluence, em que eu te ensino a ler a Bíblia em inglês. Então eu te trago muitas dicas aqui também no canal, em outros vídeos de inglês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir, comentar para me ajudar a alcançar mais pessoas com a mensagem de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um verso da Bíblia, uma parte da Bíblia que particularmente mexe muito comigo, que esteve comigo em muitos momentos da minha vida, em muitos testemunhos, que é Filipenses 4. E como eu sempre digo, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, antes de ver os outros, eu recomendo que assista pelo menos o primeiro Faith with Fluence, porque lá eu te indico a melhor Bíblia em inglês, a melhor tradução, que é a New Living Translation. Eu te indico o site que você pode encontrar as versões da Bíblia em inglês. Eu te dou um vocabulário geral da Bíblia em inglês que vai te ajudar, vai te guiar aí nessas leituras nossas, tá bom? Então volta lá também, assiste o primeiro, mas vamos seguir aqui. Então hoje vamos lá para a nossa leitura de Filipenses 4 a 8, que é o nosso famoso versículo da alegria. Então aqui nós temos Philippians 4:4-8. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. Don't worry about a thing. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worth of praise. Então vamos lá, vamos ver aqui todas as palavrinhas. Eu sempre faço assim, né? Eu coloco o versículo e trago as palavras que eu considero importante para vocês. Vamos começar aqui com joy and rejoice. Joy e rejoice são da mesma família, da família da palavra alegria. Joy é alegria e rejoice é como se a gente pegasse joy e fizesse aí mais uma palavra, que é se alegre, certo? E aí, nós temos o próximo, worry. Worry. É um pouco difícil de falar, mas worry, que é preocupar. No nosso versículo, nós temos don't worry about anything. Não se preocupe com nada, don't worry, certo? Instead é em vez disso. Em vez disso, pray about everything. Então, ó, don't worry about anything, não se preocupe com nada. Instead, em vez disso, pray about everything, ore sobre tudo. Which é uma palavra daquelas da família de WH, que a gente falou já aqui. Which é como se fosse what, que é o que ou qual, só que aqui a diferença é que o what tem uma opção só. Então, what's your name? Qual é o seu nome? Tem só uma opção para você responder, o seu nome. Agora, o which, você tem mais de uma opção. Which book do you want to read? Por exemplo, aqui. Qual livro que você quer ler? Então, tem mais de um livro. Não é como what's your name, que é o seu nome, certo?
como que é usado isso nesse versículo? Vamos voltar lá. Ó, which exceeds anything we can understand. Aqui, olhando um pouquinho antes no contexto, no versículo 7, then you will experience God's peace. Então, você irá experimentar a paz de Deus. Eu já falei também sobre esse S que tá aqui, que é uma cláusula do inglês gramatical que a gente usa como posse, certo? Então, a paz de Deus, que excede qualquer coisa que nós podemos entender. Que excede qualquer coisa. Então, aqui, ó, então você vai experimentar a paz de Deus. Esse which está falando em relação à paz. E por que é which? Tem mais de uma paz? Sim, temos mais de uma paz. Porque aqui estamos falando da paz que vem de Deus, que excede. Então, temos outros tipos de paz. Mas aqui, a de Deus excede todo entendimento, certo? Espero que tenha ficado claro aqui que até na gramática Deus está presente. Fix tem vários significados. Pode ser consertar, arrumar, estabelecer, firmar, tudo nesse sentido, assim. E no exemplo aqui do nosso texto, está falando em firmar os seus pensamentos, estabelecer seus pensamentos no quê? Olha só. And now, dear brothers and sisters, one final thing. E agora, queridos irmãos e irmãs, uma última coisa. Fixe de fixar mesmo, sabe? Fixe, estabeleça, firme os seus pensamentos, certo? Então, fixa tem um pouco aí do português, parece mesmo. Thoughts, que também tá nesse mesmo versículo do fix, são os pensamentos, ou então é o passado do verbo think. E o verbo think é o verbo pensar. E o think também está lá no nosso texto, logo após esse do thoughts, think about things that are excellent. Pense sobre coisas que são excelentes. Então, thoughts pode ser pensamentos ou o passado. Por exemplo, eu pensei em você ontem. I thought about you yesterday. Eu pensei em você, certo? O que é pra gente pensar? Tudo que é verdade, honrável, certo, puro, amável e admirável. Então, aqui nós temos várias virtudes e características que podem aumentar o seu vocabulário. Eu vou ler cada uma e você repete na sua casa. Eu sempre falo isso. Repita na sua casa em voz alta. True, honorable, right, pure, lovely, admirable. Certo? E worthy of praise, que é a última linha, as últimas palavrinhas do versículo. Do versículo 8, né? 4 a 8. Worthy of praise. Worthy é digno, ou que é uma coisa que tem valor. E praise, louvor. A gente falou de praise lá na primeira aula também, se eu não me engano, com o vocabulário geral da Bíblia e tudo. Então, digno de louvor, certo? E vamos voltar lá, antes de eu falar sobre esse livro, só pra gente ver o final aqui, ó. Think about things that are excellent and worth of praise. Então, pense sobre coisas que são excelentes e dignas de louvor. Esse versículo, ele parece ser muito comum, mas às vezes a gente não para pensar muito nele, do tanto que ele é forte e como ele é uma receita para nossa vida. Esse versículo entrou na minha vida da maneira correta, digamos assim, com o peso real dele, quando eu conheci esse livro aqui, que é O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro, porque ele tem uma visão muito diferente de tudo que eu já tinha visto sobre a ansiedade. Eu li esse livro quando eu estava estudando para a OAB,
e que é uma época tenebrosa da nossa vida. Eu acho que se você que tá aí assistindo já passou por algum tipo de pressão dessa forma, porque você se compara, você tem pressão dos pais, você tem pressão da família, você se sente mal, você se martiriza, você pensa só em coisas ruins e a vida vai acabar, e você faz a prova e se sente injustiçada. E no meu caso, eu fiz a prova 3 vezes. E para mim foi muito difícil assim controlar, principalmente o emocional. É muito complicado. E aí me veio esse livro. E eu, na minha família, eu tinha a fama de ansiosa. Meu nome não era Mariana, meu nome era a Ansiosa. Isso me entristecia muito, mas acabava que eu aceitei isso, sabe? Conforme o tempo foi passando, porque eu tinha alguns problemas assim de saúde mesmo. A ansiedade afetava a minha saúde. E aí eu li esse livro. E esse livro tem uma visão muito ampla e diferente do que a gente escuta em relação à ansiedade. E foi nele a primeira vez que eu escutei, que eu li, que eu vi, que eu entendi que Jesus sentiu ansiedade, que Jesus se sentiu ansioso em vários momentos da vida dele como homem, como ser humano. E esse fato de mostrar isso, essa natureza humana de Jesus, me fez entender que ser humano a gente sente muitas coisas, mas que Deus nos deixa a paz que excede todo o entendimento, apesar de sentirmos todas essas coisas. E esse livro é baseado em Filipenses 4. E conforme, se você reler ele depois, você vai encontrando mais coisas ainda, porque ele é como se ele acompanhasse também, assim, você conseguisse entender como tá o seu emocional junto com o que ele está falando em relação à Bíblia, em relação a Cristo. E esse livro também fala muito sobre a importância de procurarmos a ajuda profissional, e foi depois que eu li esse livro que eu procurei a ajuda profissional. Eu já falei, eu sempre falo que eu sou a primeira a levantar a bandeira da terapia, porque ajuda sim, e é importante sim. Então, somente uma oração sem ação não funciona, a gente precisa se conhecer, e não é pecado a gente fazer terapia, não é pecado a gente precisar de ajuda para cuidar dos nossos pensamentos, porque se os nossos pensamentos vão mal, tudo vai mal. É sempre assim. E esse livro, ele tem um acrônimo que o autor fez, que eu acho muito interessante, que é um acrônimo de CALM. Ai, parece besteira, lá do Keep Calm dos anos 2010. Mas eu sou muito a favor das coisas simples e básicas que funcionam. Então aqui ele usa esse versículo de Filipenses 4, né? Esse capítulo de Filipenses 4, para te falar que existe essa receita para você se acalmar nos braços de Deus. Então ele usa a letra C, celebre a bondade de Deus, que é lá no capítulo 4, versículo 4, que é o primeiro, alegre-se no Senhor, que aqui nós lemos rejoice, 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 alegre no Senhor. Então, celebre a bondade de Deus, celebre as coisas boas que Ele fez, traga à memória os milagres que Ele já fez, celebre o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem misericórdia. O segundo é de Filipenses 4:6, que é apresente seus pedidos a Deus. Então, Deus já sabe, eu aprendi isso também, que Deus sempre sabe o que a gente precisa. E por que a gente tem que pedir então? Porque Ele quer um relacionamento. Apresenta seus pedidos, mesmo que Ele saiba, apresente os seus pedidos. O terceiro é 4:7, leve as suas preocupações a Deus. Então, tudo que você tá sentindo, eu tô preocupada com isso. E ele inclusive fala muito assim de coisas rotineiras. Eu tô preocupada com o meu chefe, porque amanhã eu tenho uma reunião. Porque eu tô preocupada porque é hora do almoço, tem que buscar as crianças na escola. Essas coisas rotineiras, leva essas preocupações a Deus também. Faz parte desse relacionamento. Deus, assim, sinceramente, eu tô preocupada.
essa situação aqui tá difícil. Leve a Deus. E por fim, Filipenses 4:8, medite em coisas boas, que nós lemos aqui, tudo que é verdadeiro, honrável, amável, tudo que é digno de louvor. Fixe seus pensamentos nisso. Fix your thoughts in everything is good. Então, isso aqui leve para sua vida, porque eu acredito que pode mudar a sua também, como mudou a minha. E todas as vezes que eu passo por situações difíceis, complicadas, que me trazem ansiedade, eu descobri que nem ansiosa desse tanto eu sou, como me falavam. Por isso a importância de um autoconhecimento, por isso a importância de ter esse entendimento de Cristo também. E buscando isso, Cristo me presenteou realmente com uma paz que excedia todo entendimento, e continua fazendo isso todos os dias comigo na minha vida. Eu espero que faça isso na sua vida também. Se você ler, não deixe de me falar, esse livro é realmente maravilhoso. E não esqueça também de colocar a sua leitura também bíblica na sua rotina, e de fazer o seu devocional e de aprender inglês também. E eu espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, e compartilha com quem você gosta, com quem você ama, para que elas também recebam essa mensagem. E comente para eu saber também o que você achou. Nos vemos no próximo Faith with Fluence.